Boa tarde! Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Que satisfação estar aqui mais uma tarde com você. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada pela sua audiência. Meu muito obrigada a você que toda semana está aqui com a gente nesse programa Livremente, que tem como missão toda terça-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o Livremente. Então, toda semana, quando você está aqui com a gente, você está fazendo um pouquinho de terapia. Você está se entrando num processo de autoconhecimento, porque os assuntos que nós tratamos aqui têm a ver com você e tem a ver com a tua saúde mental. E são sempre temas que vão levar você a um entendimento e levar também você a um equilíbrio. Para termos saúde mental, precisamos de um equilíbrio nas nossas emoções. Precisamos ter compreensão de quem nós somos e ter o entendimento de como nós reagimos diante das circunstâncias que estão à nossa volta. E hoje não é diferente. O programa de hoje nós vamos tratar de assuntos relacionados a você. Ok? Existe racismo no Brasil, gente? Você, querido ouvinte, está aí ouvindo. O racismo existe? Você é uma pessoa racista? Se perguntarmos para as pessoas, vai dizer que ninguém nesse país é racista. Um país com tanta diversidade de cor, com tanta mistura de raça, naturalmente, somos impulsionados a dizer que não existe racismo. Porém, por que as pessoas sofrem, ainda são vítimas de racismo, e por que esse ataque à cor da sua pele deixa tantas marcas? Então, hoje nós vamos falar das dores causadas pelo racismo. E aí eu quero alertar, claro, que esse assunto ele é muito abrangente e nós vamos abrir o leque aí, tá? De todos os tipos de dores que uma diversidade ele pode causar e que todo tipo de preconceito também ele pode causar. Então, no programa de hoje, nós vamos falar a respeito das dores que o racismo causa, ok? E nós vamos passar aqui por vários pontos que são problemas emocionais causados por isso, e nós vamos buscar, procurar entender melhor o porquê dessa causa e o porquê desses ataques e por que isso é tão comum na nossa sociedade ainda nos dias de hoje. E para me ajudar nessa missão, eu convidei uma pessoa muito especial que vai nos ajudar, nos orientar, nos explicar, nos dar uma aula aqui hoje, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito acrescido de informação e nós vamos conseguir evoluir dentro dessa questão racial, ok? Eu vou conversar hoje com Cida Abreu. Gente, ela é gestora pública, ativista sobre relações raciais e é ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, essa fundação que é do Ministério da Cultura. Bom dia, Cida Abreu, seja bem-vinda ao programa Livremente. Boa tarde, Rose.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero dizer da minha alegria, satisfação de estar aqui e convidada para falar de um tema que faz parte da minha vida, né? Que é a luta pelo combate ao racismo, né? As desigualdades, a falta de oportunidade. Isso tudo está relacionado ao racismo, sim, Rose. E estou muito feliz da gente poder bater esse papo e fazer também essa análise de uma forma clínica, né, com a nossa psicanalista, né? Então, eu acho que é um tema que realmente precisa de muito cuidado e de tratar a saúde das pessoas que tanto sofrem quanto agridem, né, as outras com esse tema do racismo. Gente, eu quis trazer hoje esse tema. Eu, como psicanalista, e na escola de psicanálise, essa questão do racismo, ela não é muito tratada dentro de tantos transtornos e de tantas abordagens, né, que a própria a escola de Freud faz. Essa questão do racismo não é uma coisa muito aprofundada dentro desses estudos, porque, na verdade, a realidade de Freud era de uma sociedade branca, de uma classe elitista. Então, os estudos de casos, né, de Freud, quando ele fez os seus estudos, realmente ele não aprofundou nessas questões. Então, nós, em particular eu, que sou psicanalista, eu observo na clínica alguns complexos e algumas queixas com relação às pessoas negras. Então, as pessoas negras, elas têm uma queixa diferenciada, principalmente com relação à sua aparência. Então, o negro, ele já nasce como se fosse estigmatizado. E sobre o negro, sobre a pessoa de cor, já é colocada desde a sua infância questões com relação à sociedade em que vai gerando, desde pequeno, aquela indicação de que ele é diferente, que ele tem que ter um comportamento diferenciado na sociedade, ou que para ele vai ser cobrado um comportamento diferente. E isso é no dia a dia, isso é uma queixa, é muito natural, esse tipo de fala no paciente negro. Cida, se formos avaliar dentro da questão racial e dentro da militância, né? E agora se fala tanto do antirracismo. O que seriam essas questões? Existe realmente, da parte da sociedade, uma cobrança em cima do negro para que ele tenha um comportamento diferente, ou do negro é esperado um comportamento diferenciado? Como fica esse estigma sobre a raça negra? Então, Rose, primeiro nós temos que buscar as teorias, né? E nós, a minha geração, né, uma geração também, eu tenho 49 anos, mas essa nova geração intelectual, acadêmica, originária da política de cotas, que são ações afirmativas, são ações de políticas públicas para ampliar a oportunidade, né, de jovens ou pessoas negras que sofrem o legado da escravidão, que se materializa no racismo. Essa nova geração está sendo crítica a esse pensamento, né, das teorias, né? E aí, quando você fala de Freud, é como nós falarmos de todos os conceitos políticos do marxismo
em conflito, em luta de classe e raça. Né? Então, para a gente começar falando um pouco e fazendo uma analogia das teorias, né? E nesse campo que você fala, é a teoria da psicanálise, né? Nós dizemos que a organização social e de acesso a instrumentos de soluções de problemas, pensado somente de um ponto de vista de uma pessoa não negra, cria dificuldades da compreensão dos conflitos sofridos por pessoas negras. Né? Então, a princípio, nós temos que falar de acesso. A psicanálise, né, a terapia não é uma ciência nem um serviço natural de acesso da população negra, que em maioria, ela é pobre, de baixa renda, ela nasce numa cultura de educação sem nenhuma condição de ferramenta a ampliar o seu olhar sobre essas soluções na sua vida dos conflitos. Então, então essas teorias elas precisam ser não repensadas, elas precisa se procurar novos atores e novos pensamentos filosóficos, sociológicos, né, para que essa solução ela chegue a essas pessoas. E eu quero aqui fazer uma homenagem a Frantz Fanon, né, antes de tudo, que é uma figura aí no nosso meio, né, no meio da psicanálise, né, uma pessoa que chega para fazer uma disputa, né, desse movimento de libertação nacional, né, com outras organizações de políticas radicais na Palestina, na Síria, na Sri Lanka, na África do Sul, nos Estados Unidos. Ele fez estudos, né, e afirmou um novo modelo para a psicologia comunitária. E esse olhar de Frantz Fanon da psicologia comunitária é onde eu acho que nós vamos conseguir tratar esse mal. Não vou tratar o mal, né? Porque quem é racista, geralmente, ele não quer ser tratado, né? Ele não quer mudar de posição. Mas vamos dizer, tratar o afeto do racismo, né? O que ele afeta nas pessoas negras. Então, para te responder, eu fiz esse preâmbulo aí na minha fala, só para dizer que tem que haver um pensamento, né, dentro da psicologia, dentro no trato dos analistas, dos psicanalistas que estão no mercado, desse afeto do racismo sobre as pessoas. Existe sim uma colocação social de status, existe sim uma colocação social de lugar da pessoa negra em relação à branca na sociedade brasileira e mundial. Mas como nós estamos falando de Brasil, existe sim uma cobrança de comportamento. E essa cobrança de comportamento é como eu te dizer, como você entrar uma pessoa branca que tem os privilégios de acesso econômico, social, político, de tudo, ele entra dentro de uma favela e tenta se localizar ali. Ali ele vai ver maioria branca, pobre, maioria negra, pobre. E como ele se localiza nesse lugar? É aí onde o negro é colocado na sociedade e pedem para que ele se localize sem se reconhecer negro e sem as outras pessoas reconhecer o racismo. Então tem um afeto sim, ele é muito cirúrgico, esse afeto ele é muito incisivo e ele é muito brutal no que diz respeito ao psicológico nosso. Aí eu estou colocando no lugar de mulher negra, de uma mulher ativa na sociedade, no mercado de trabalho, no empreendedorismo, no negócio, né? E para eu me colocar, existe sim uma cobrança de postura e isso a gente tem que superar com a nossa capacidade. E para além de ter a capacidade, nós temos que superar provando. Nós temos que ter a postura cobrada na sociedade, nós temos que ter a capacidade intelectual e a competência, e nós ainda temos que provar, não só por um papel, por um diploma, mas também pela forma de falar, pelos conceitos que a gente usa, pelas soluções que a gente apresenta.
E eu estou falando de mim, eu estou me colocando no exemplo, né, porque eu estou falando de mim, mas isso é extenso à juventude negra, isso é extenso ao homem negro, isso é extenso aos negros sem alfabetização, sem nenhum tipo de letração. Então, tem sim, existe o racismo, existe essa colocação de imposição de modelo de sociedade e de tentar nos colocar num posicionamento que essa sociedade europeia implantou no nosso país. Quando eu ouço, Cida, assim, a sua fala, a gente vê a gravidade, né, e o peso dessa identidade. Você citou aí o psicanalista, e no Brasil nós temos uma literatura da Neuza Santos, que é psiquiatra, e já falecida, né? Psiquiatra e também psicanalista. E a tese do mestrado dela virou um livro chamado Tornar-se Negro. Gente, e o livro, né, dessa psicanalista, ela trata justamente dessa dificuldade, porque nós estamos falando aí de uma identidade. Estamos falando de você assumir uma identidade, só que a tua identidade, ela é dita pelo outro. Então, quando a gente fala de identidade da pessoa negra, essa identidade do negro, ela acabou sendo construída dentro dessas influências que a Cida citou. A influência europeia, a influência da colonização, dos colonizadores. Então, quando a gente fala da identidade do negro, nós estamos falando de uma identidade que foi dita a partir de uma visão de uma outra raça ou de uma outra classe social que se diz superior. E, na verdade, essa fala ainda existe. Então, a identidade do negro hoje, a identidade do pobre hoje, ela ainda é ditada por uma visão de alguém que se considera superior. Porque quando nós vamos avaliar todas essas questões e jogamos essas questões que a Cida citou dentro da sua personalidade, você tem que lutar, na verdade, por um espaço e você tem que provar dentro da sua personalidade, dentro de quem você é, você precisa provar quem você é. Quando a realidade é que você já tem direito a esse espaço e que você, como indivíduo, precisa compreender e entender. Porém, todas essas questões e todas essas cobranças atingem quem é negro, e eu me incluo porque também sou. Então, todos nós, né, de raça negra, afrodescendente, filhos de negros, mestiços, porque essa cobrança é sobre todos nós, independente da tonalidade da pele. Então, se você que tem uma pele um pouco mais clara e alguém diz para você que você está com uma determinada vantagem, indica que aquela pessoa que tem a cor de pele mais retinta, ela tem menos. Então, nós estamos falando de um conceito que está na sociedade e que afeta a autoestima de pessoas. Então, quando você classifica alguém, ou quando você diz para alguém que ele tem que provar quem ele é, você está roubando, na verdade, a sua identidade. Então, nós estamos falando aqui de uma identidade roubada, que é o que a gente ouve na clínica psicanalítica. Aquela pessoa, na verdade, que não sabe direito, ela nem conhece o teu potencial. Porque, Cida, isso é uma observação minha dentro da clínica psicanalítica.
A pessoa ela tem potencial, mas ela não enxerga esse potencial. A pessoa ela tem capacidade, mas ela não enxerga a capacidade dela. E quando a gente vai ver lá no histórico familiar, porque a infância, a educação, a cultura, ela vai falar muito dessa formação, e aí quando a gente vai lá, a gente vê que é reflexo de um pensamento ou do sofrimento que aquele pai e aquela mãe sofreu, e aí passa aquela restrição, olha, para você não passar pelo que eu passei, para você não sofrer o racismo que eu sofri, então você evita isso, você evita aquilo, você fazendo de forma inconsciente uma segregação. Você considera, Cida, que existe uma segregação? Nós poderíamos chamar essas questões de coisas que segregam o negro da sociedade? Seu microfone está desligado, Cida, liga aí. Eu costumo dizer que racismo e apartheid são conceitos diferentes com práticas diferentes. Não são conceitos iguais com práticas diferentes. Né? O apartheid era claramente colocado a separação entre negros e brancos na África do Sul. Né? Era um sistema político e econômico colocado na África do Sul. Se nós olharmos também o comportamento dos afro-americanos, existem os bairros negros e os bairros brancos. Não é uma segregação, mas ali já tem um posicionamento político de separação de classe. E isso fica muito visível, esclarecido ou escurecido, que existe o racismo. Assim como na África do Sul, o apartheid claramente escureceu ou esclareceu que existia o racismo. No Brasil, existe uma agenda do mito da democracia racial. Né? O mito da democracia racial, o que ele quer dizer? Existe racismo, mas o racismo não tem racismo aqui, todo mundo é igual, o negro é igual ao branco, mas as práticas são diferentes. Então, para você falar de segregação no Brasil, nós temos que começar lá no processo, né, da colonização, e aí eu quero voltar ainda aqui na Neuza, que foi o ser negro que você introduziu essa fala. Né? Quando a gente fala lá na colonização, quando chegaram aqui os portugueses, o que foi feito? Os negros vieram separados, o filho separado da mãe, a mulher separada do marido, porque o que os europeus tentaram criar no processo do mercado negro, da escravidão, é que os negros africanos não tinham história antes da escravidão. A história deles começaram com a escravidão. Você percebe que no Brasil, todos os livros de história, a história do negro começa com a escravidão no Brasil. Não conta que antes desses africanos que não eram brasileiros, não eram portugueses, e não eram indígenas. Antes desses africanos chegarem no Brasil, eles tinham uma história, eles tinham uma vida. E que história foi essa? Isso já foi uma forma de apartheid, ou seja, negar a cultura de existência desse povo, que é minha, que é a sua, que nós somos descendentes deles. Então, esse apartheid, o maior apartheid que aconteceu no Brasil foi a negação da cultura, da língua e dos costumes africanos. Porque quando você mata a língua e cultura, você mata uma nação. Você mata a identidade de uma nação. Então, esse foi o primeiro movimento de apartheid, de segregação
entre negros e brancos no Brasil. Isso dito que não existe, dentro do mito da democracia racial. 1900, depois aí teve a abolição, não vamos falar disso, mas vamos falar do que está nessa abordagem. Em 1971, o movimento negro brasileiro, não, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Em 1932 é criada a Frente Negra Brasileira. O que foi a Frente Negra Brasileira? Foram intelectuais negros que entenderam que a questão racial não era tratada, que não tinha políticas públicas para a população negra. E esse grupo de acadêmicos que não eram cotistas, eram intelectuais negros de diversas universidades, diversas áreas de categorias, e também ativistas culturais, ativistas sociais que não eram acadêmicos, também faziam parte desse grupo. Criaram um movimento social chamado Frente Negra Brasileira, que se transformou no primeiro partido negro no Brasil. Ele foi tão forte, Rose, mas foi tão forte que ele foi dissolvido, porque a negrada tinha pegado a consciência de que era o poder institucional da política que ia transformar a vida dos negros através de políticas públicas. Um segundo movimento de segregação, né? Aí a gente passa por um outro movimento, né, que veio a ditadura. E a ditadura, ela dissolveu todos os movimentos sociais. E o movimento negro ali estava no meio. Aí os movimentos negros foram todos desmobilizados. E aí a gente continuou lutando para dizer que nós existimos, que nós somos capacitados, que nós temos condições de contribuir com o país, sendo que quem construiu a estrutura cultural, estética, foi a mão de obra negra, e cultural foi a cultura negra. Quem dança fado no Brasil? Que eu saiba, ninguém. Eu não vejo ninguém dançando fado aí na Lapa, Madureira, Cacique de Ramos, aqui no Via Show. Toda a influência cultural no Rio de Janeiro e no Brasil é negra. É negra, é capoeira, é samba, é jongo, é marabaixo, é ciranda, é roda, é samba de roda, é negra. E esse apartheid, ele é proposital. Aí, indo no X da questão, ele é proposital porque ele consegue estruturar, colocar o negro no lugar inferior e o branco no lugar superior. E como que isso foi estruturado? Negando educação, negando reconhecimento da cultura, negando o direito à profissão de fé, que hoje tem os crimes contra as matrizes africanas. Então, isso para mim é um apartheid, isso para mim é uma segregação. O racismo por si só é um ato de segregação. E pensando nisso, o livro Ser Negro, ele traz, né, uma reflexão da autora Neuza sobre a falta de informação e de conhecimento que o setor da psicanálise, da análise, ele tem a respeito de tudo isso que eu te narrei aqui para falar sobre segregação. Então, às vezes, na sociedade cotidiana, às vezes no dia a dia, fala que racismo é um piti, eu esqueci o nome que eles falam aí, né? É um piti do povo negro. Mas não é um piti, não, tá? É um processo estrutural desde quando chegou os primeiros africanos no Brasil e que se estrutura até hoje. Então, para mim, tem segregação, sim. É uma segregação velada, estruturada no racismo institucional, que não dá condição às pessoas de terem direitos iguais. Maravilha. Gente, eu digo que passa rapidinho e ninguém acredita. Vamos chamar aí o intervalinho. Não sai daí não, porque o assunto tá tremendo demais. A gente volta já já. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu boa tarde.
a todos os ouvintes queridos que estão aí sintonizados nessa que é a melhor rádio do Brasil, Rádio Contemporânea 990 AM. Meu muito obrigada a você aí que está sintonizado hoje aqui no nosso programa. E hoje nós estamos tratando do tema dores causadas pelo racismo. E eu estou com a minha convidada de hoje, que é Cida Abreu. Ela é gestora pública, ativista sobre relações raciais, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, que é do Ministério da Cultura, e estamos falando aí a respeito dessas dores, ok? Então, estou trazendo aqui, aí no primeiro bloco, eu trouxe a minha percepção como psicanalista dentro da fala daquele paciente negro ou que se considera afrodescendente, porque eu vou conversar com a Cida a respeito disso também. Falamos aí do tornar-se negro, falamos aí dessa identidade, falamos aí a respeito de uma segregação que é velada, né? Dizem que não existem, mas há uma segregação aí velada com relação à posição e à condição, ao espaço que o negro tem acesso, ao espaço que o negro pode entrar e no espaço ao qual ele tem direito. E que se fala hoje em dia, ela estava terminando a fala dela aí no primeiro bloco, dizendo que como se essas questões e esse debate a respeito do racismo fosse uma coisa de piti. Mas, gente, não é piti, não. Então, eu falo aqui não como uma pessoa somente que traz em si essa raça, mas também como uma psicanalista que trata das emoções e que, na clínica, observa essas questões. E o quanto essa segregação, além de todas as dificuldades, além de todos os complexos, além de todos os conflitos familiares que todos nós somos expostos naturalmente, a rejeição, o abandono, o ciúme, tantas coisas que envolvem a nossa vida, do ser humano em si, independente da sua cor, na questão sobre raça, na questão sobre o negro, essa segregação leva a uma condição em que o negro ele é estereotipado. Então, o bullying, por exemplo, na escola, com relação ao nariz, com relação ao contorno do lábio, com relação à textura do cabelo. Então, são fatores que vão afetar diretamente quem você é. Diretamente quem você é. Diferente de alguém que se sente constrangido por estar obeso, por exemplo, e vai fazer uma dieta, vai emagrecer, e ela vai se sentir bem com relação àquilo que ela foi estereotipada. No caso da raça, não tem como isso acontecer. Não tem como. É teu, é a sua cor, é a sua feição, é a sua aparência, é a sua característica. Então, essa segregação, ela leva desde os primórdios, dentro da sociedade, a pessoa negra a uma condição de exclusão ou de estar numa condição menor ou de incapacidade. Então, nós estamos tratando aqui dessas questões, nós estamos tratando aqui dessas dores que causam na alma, dessas dores que causam no psique e que vai afetar o emocional, afetando a autoestima, levando, sim, a uma depressão. E o que eu acho mais grave, Cida, levando ao povo negro uma crença limitante, tá? Porque dentro da psique existe aquela crença limitante. E eu observo isso,
que nós fomos condicionados a uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma mentira disfarçada de verdade que fica ancorado no seu inconsciente e que você acaba acreditando que realmente não pode, realmente não tem condições, realmente não é o teu lugar, realmente não adianta estudar ou querer uma vida acadêmica mais elevada, porque você é pobre e não tem condições, porque você é de favela e não tem condições, porque você vai entrar, mas vai entrar por causa de cota, então você não tem o merecimento àquilo. Então, você vê como até mesmo as políticas públicas, e eu vou perguntar para a Cida isso agora, como até mesmo as políticas públicas, elas acabam sendo utilizadas de uma forma para pressionar e empurrar cada vez mais, porque eu já ouvi isso, Cida. Eu já ouvi isso na clínica. Eu não tenho condições de fazer um cursinho pré-vestibular, então eu também, se eu pedir cota, eu vou entender que não foi merecimento meu. E para desconstruir essa crença, para retirar essa âncora do inconsciente da pessoa, é uma coisa muito complicada, porque a pessoa pode, a pessoa tem condições, mas ela tem aquela crença de que ela não consegue. Abre o microfone, Cida. Repete, o teu microfone estava desligado. Desculpa, que às vezes ele abre e fecha. Então, esse é o racismo estrutural, que afeta o psicológico, que afeta a autoestima, que afeta tudo que você, como uma profissional, uma cientista da área, né, você já recebeu no seu consultório, nas suas sessões de análise, né? Essa colocação da sociedade, ela interfere, porque a imagem, nós vamos colocar aqui a TV, né? Hoje nós temos ainda muito pouco, mas ainda a gente vê diversidade na televisão entre negros e brancos. Mas lá na minha geração de 10 anos, ou 15 anos, até 15 anos, menina, informação, né, aquela identidade da menina para a mulher, da beleza, do amor, de desejar ser bem vista por um menino, de namorar. Isso, a referência que nós tínhamos era só de mulheres brancas, de mulheres com cabelos lisos, escorridos, bonitos. E o que você ouve falar é que cabelo negro, de preto, lanoso aqui né, a estética do cabelo, são os níveis, né, do cabelo de 4C, 3C, 5C, que é como se fosse a consistência do cabelo crespo, né? E aí, inclusive, dizendo do mau cheiro, dizendo que preto fede. Então, isso tudo, durante a infância, que vem vindo até chegar na vida adulta, a pessoa não trabalhou esses gatilhos que fica dentro dela, e quando isso é acionado, aciona logo na mente de um lado negativo, porque tudo que foi se falado a respeito era negativo, né? Então, existe sim essa barreira do estereótipo, da aceitação, né? Da pessoa ser aceita numa sociedade formal, clássica e oficial que nós vivemos, né? Como iguais às pessoas não negras, né? E o lugar também. Vamos dar um exemplo no Rio de Janeiro. O bairro hoje da Barra da Tijuca, ali de Ipanema, era um bairro que tinha maioria de população negra. E houve a remoção. Quando houve essa remoção dessa população, porque o mercado imobiliário entendeu que ali era um espaço econômico
né, imobiliário muito valorado, e principalmente para o turismo, e para turismo tem que ter uma estética bonita, e para turismo tem que ter uma atração, uma área de orla, foi se retirado todos dali, mas não foi pensado de estruturá-los ali, de remodelar aquele espaço e manter os proprietários daquelas casas ali, não. Levaram para Bangu, para Realengo, né, para a Zona Oeste, que hoje, inclusive, Barra tem dificuldade de querer se enquadrar em Zona Oeste por entender, por lembrar da remoção que foi feita, né? Então, esse é um dos motivos, tá? De se associar a Bangu, Realengo, Campo Grande, tá? Então, essa é uma realidade que aconteceu. E essa remoção, ela é uma representação clássica de estereótipo. Não vamos tirar esse povo daqui, porque esse povo para o turismo, para essa estética bonita, não serve. Essa estética não serve, tá? Então, tem sim, tá? Esse problema grave que é o estereótipo. Uma história minha de menina, na escola, não lembro que era a segunda série, eu acho que era a segunda ou terceira série. Tinha um grupinho de meninas brancas, eu era negra, né? E eu sempre tirei boas notas, sempre me destaquei. E teve um dia que essas meninas se reuniram porque eu tinha sido elogiada pela professora. Elas disseram assim: ali, olha, o rato branco, filho de urubu. Porque quando o urubu nasce, diz que é branco e depois fica preto, né? Então elas me associaram a um filhote de urubu, né? E isso nunca saiu da minha cabeça, né? Num momento, até um dado momento da minha vida. Até quando eu consegui lidar com o racismo. E, na verdade, não é lidar. Quando eu conheci o racismo e vi as razões do racismo, eu consegui entender que a forma delas disputarem a minha capacidade era me inibindo, colocando no meu inconsciente uma atitude racista que me colocava num lugar de incapacidade. Então eu tinha que acreditar naquilo para eu poder, para elas poderem me enfrentar. E foi totalmente ao contrário. Aquilo ficou no meu inconsciente como uma incompreensão, mas nunca esbarrou na minha autoconfiança, na minha capacidade. Mas eu sou uma em, de repente, milhões de meninas que conseguiram ter essa estrutura emocional, que para mim foi inata, tá? Não foi, na minha casa eu não fui educada com educação racial, meus pais não compreendiam o racismo, meu pai não compreende algumas coisas até hoje, tá? Mas eu tinha ali em mim, dentro de mim, na minha capacidade própria, essa capacidade de resiliência, tá? Então existe sim, sabe, Rose? E a Neuza Santos traz uma literatura, e também Franz Fanon também traz em suas literaturas informações para que a psicanálise possa entender essas variações de emoções ocasionadas pelo racismo, e para que vocês tenham uma condição de tratar isso, ou tratar pessoas negras com esses conflitos, entender no imaginário, né, da psicologia, da psicanálise, na técnica, de onde essas pessoas vieram, de que lugar vieram, quais foram os afetos que tornaram-as daquela forma, e entendendo o racismo você consegue tratar melhor. Então, eu espero, de fato, que a psicanálise, que a psiquiatria e todos os outras formas de compreender conflitos possam entender também o racismo, para que possa tratar pessoas que chegam em uma sala de terapia, não de repente por um problema, mas que seja por consequência desse problema o racismo, e é necessário entender o racismo para poder tratar o problema dessa pessoa. Tá? Então, essa é a minha análise a respeito disso. Tem um outro exemplo também interessante, que é de Maíra Lorixá de Alagoas, que ela escreveu um artigo, inclusive vai ser publicado no Partido Raízes, que eu faço parte, né, que ela conta que ela foi quase internada num hospital psiquiátrico por conta das manifestações espirituais dela. A família não compreendia e eles acharam que ela estava ficando louca. E quando ela foi consultar, um médico disse para a mãe dela: olha, acho que tem que levar ela na rezadeira, eu acho que tem que levar ela, tratar do espiritual dessa menina, porque do ponto de vista da psicanálise, ela não tem nada, da psiquiatria, ela não tem nada. O problema dela é de vocês compreenderem o status emocional do ponto de vista da religião dela.
Então, vamos tratar o religioso dela, depois, se ela não melhorar, ela traz ela de volta. E hoje é uma das mais conceituadas Yalorixás de Alagoas. É uma chefe na área da gastronomia, onde ela desenvolveu o estudo da culinária, da gastronomia voltada para as religiões de matriz africana. Então, são esses conflitos que, infelizmente, estão postos e a sociedade não sabe lidar, que simplesmente é o racismo que é praticado sobre as pessoas. Ouvinte, você que está ouvindo, com certeza, você que é negro, pardo, na minha certidão está lá pardo. Então, você aí que é negro, o pardo escapuliu, né? Escapuliu de ter a pele negra, mas, gente, a raça é a mesma. E eu me lembro quando eu era pequena, você citou aí uma passagem aí, uma experiência tua quando criança, e eu me lembro da fala da minha mãe, por exemplo, na minha casa era assim: a gente já é preto e pobre, então não tem outra saída a não ser estudar. E eu sei que, pelo menos na nossa casa, a nossa mãe, e eu louvo a Deus por isso, ela ofereceu para nós a instrução. E ela sempre falou para nós que a nossa chance era estudar. Porque se não teríamos aí uma herança, se não teríamos aí direitos, ou seja, desde nova para mim, na nossa casa, desde nova, foi apresentada aí essa diferença e nós fomos orientados a entender que teríamos que alcançar esse espaço, porque há essa consciência. Não em todas as casas, mas essa orientação. Porém, querido ouvinte, hoje o que a gente quer trazer aqui para você é esse entendimento de que a nossa identidade ela precisa ser respeitada. Então, a sua identidade, quem você é, a cor da tua pele, a textura do teu cabelo, não se curve, nunca se curve ao estereótipo daquilo que estão dizendo que você tem que ser, mas construa a sua identidade valorizando quem você é e valorizando o seu potencial. Comece a identificar, porque aqui nós falamos a respeito de crenças limitantes e de situações e circunstâncias que ouvimos na nossa caminhada, querendo dizer que não poderíamos. Mas compreenda o que são essas crenças e comece a se questionar. Por que eu não posso? Por que não vou entrar? Por que não vou viver? Por que não vou instituir? Por que não vou construir? E assim, dentro da nossa sociedade, você fazer a sua colaboração. Porque existem espaços que são reservados a nós. Existem espaços que são reservados para você. E não aceite que ninguém diga que você não vai entrar ou que não pode entrar, porque certamente mentiram para você. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Cida, acho que a gente vai ter que fazer aí o Dores Causadas pelo Racismo, ponto 2, porque eu queria sugar muito mais aí de você, mas o tempo não me ajudou. Por favor, quero deixar os últimos minutos para você fazer as suas considerações finais. Como a pessoa te acha, as suas redes sociais, como é que está o trabalho da Cida, como é que está essa colaboração da Cida aí nessa estruturação da militância, né? Dentro dessa questão, das questões raciais, dentro do antirracismo, já que agora está se falando muito a respeito do antirracismo, que são aquelas pessoas que estão tomando aquele posicionamento de combater todo e qualquer tipo de piadinha, todo e qualquer tipo de estereótipo, todo e qualquer, como é que se diz, encarnação velada de que, no fundo,
é racismo? Por favor, Cida, suas considerações. Ai, olha, Rose, eu quero agradecer, sabe? Agradecer de verdade, né? A oportunidade, convocar, dizer que você foi brilhante, as suas perguntas foram perguntas extremamente inteligentes, do ponto de vista de organizar uma fala que em pouco tempo a gente conseguiu falar de tanta coisa, né? Desde escravidão até em antirracismo. Antirracismo são as pessoas não negras que têm consciência do racismo, que ele existe, que são contrárias a qualquer tipo de manifestação de discriminação e defendem para que as pessoas possam tratar as pessoas negras iguais às pessoas brancas, em todos os sentidos, econômico, social, cultural, em todos os sentidos. A outra coisa dizer que porque eu estou em casa, né, gente? Programa ao vivo em casa, né? Tem gente e aí faz um barulho. Desculpa. Sem problemas, eu estou gravando meu programa aqui, está ouvindo o povo falar comigo. Então, gente, e aí esse antirracismo é um movimento que a gente tem defendido. Como me achar, né? Minhas redes sociais é cida.abreu no Instagram, tá? E com essa conta você também vai me achar no Twitter. Eu não sou tão ativa no Twitter, mas vou me tornar mais ativa. O que eu estou fazendo hoje na minha militância? Eu decidi, né, que como o Partido dos Trabalhadores viu que os trabalhadores precisavam de um partido para organizar políticas públicas em defesa e pelos direitos dos trabalhadores, eu estou hoje construindo, ajudando na colaboração de um partido, na preparação de um partido político antirracista, chamado Raízes. Tá? É um partido nacional, é um partido que está em todo o território brasileiro, mas organizado já em 16 estados. Nós estamos trabalhando para criar um novo relacionamento político com as relações raciais, onde pessoas negras indígenas, de protagonismo negro indígena, e de pessoas antirracistas, tá? Que celebra a diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, sendo que você tem que ter ideologicamente a nossa identidade do antirracismo e do protagonismo negro e do protagonismo indígena. São os dois povos que deram formação estrutural para o Brasil e que nós entendemos que está fora do eixo dos três poderes no Brasil. Então, só pela política nós temos um país democrático, né, constitucional, e que só por uma lei eleitoral que consegue colocar pessoas para transformar políticas públicas. Então, esse grupo de pessoas entendeu que precisava se reunir para construir essa oportunidade. Então, hoje, não deixo de ter minha militância no movimento social negro brasileiro como uma ativista. Sou gestora pública e empreendedora de profissão, do que eu vivo, mas no meu campo social eu estou de corpo e alma nesse projeto, que eu acredito que vai ser uma grande oportunidade para pessoas como você que está nos ouvindo, que quer se posicionar, que é antirracista ou que sofre o racismo e quer estar junto conosco lutando contrário a essa prática e esse sentimento que causa tantos maus, né? Não só político, emocional e econômico também, né? Então é isso, querido. Eu quero te agradecer demais pela oportunidade. Estou muito feliz e digo sim, vamos fazer o 2.2 porque a gente deixou de tratar de muita coisa legal que vai ajudar muita gente por aqui, tá? Gente, respeito é tudo. No mundo tão globalizado, nós temos que ter respeito às diversidades. As diversidades estão aí, você pode ter uma opinião, discordar de alguma coisa ou outra, mas o respeito é tudo. Então, precisamos nos respeitar mutuamente, precisamos acolher, precisamos dialogar, precisamos compreender, porque quando
a pessoa ela não se compreende a si mesma, começa a gerar aí uma série de neuras. E quando você é intolerante, entenda que você está gerando dor em outra pessoa. Então, muitas dores que eu escuto na clínica têm a ver com a intolerância de várias pessoas. Então, gente, você aí, querido ouvinte, mais amor no coração, quiser compreender mais a respeito desse tema, desse assunto, a Cida Abreu sabe tudo. Gente, por hoje é só, quero agradecer por demais a tua participação, você que está aqui. Terça-feira que vem, às 13 horas, tem mais. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Lembrando que a gravação desse programa, logo após ir ao ar, aqui pela rádio, vai ficar lá nas minhas redes sociais. Então, você que ouviu, quer ouvir de novo, quer conhecer melhor a Cida Abreu, acessa lá as minhas redes sociais, canal do YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, doutora Rose Cabral, e a página de Facebook, doutora Rose Cabral, e do programa Livremente. Muito obrigada, tá? Por você estar aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.